que mais me incomodou no Cruzeiro hoje foi respeitar demais o Flamengo. Não vem com esse papo, não daria para fazer mais, que daria sim. Em decisão, não há como você negociar postura em campo. A postura do Cruzeiro no primeiro tempo foi um negócio medonho. Eu sabia que era muito difícil, era difícil, a gente não ganhamos jogo lá em Belo Horizonte, né? Assim, Jogo como esse de Libertadores, você ir ao Maracanã e encarar o atual campeão da Libertadores em 90 minutos, você não pode jogar apenas 45. Eu acho que se o Cruzeiro não tivesse feito um primeiro tempo tão ridículo, tão horroroso, talvez agora a gente estaria comemorando. 15 minutos de bom futebol contra o Flamengo não são suficientes para colocar nem o Cruzeiro, nem qualquer clube do mundo em uma fase seguinte de competição. O Cruzeiro de hoje foi irreconhecível. Isso tem medo do próprio Arthur Jorge. Impressionante o que fez o Cruzeiro de errado no jogo de hoje. Comentei no meu vídeo ontem. O time do Flamengo só joga pelas beiradas e não deu outro. 2 gols idênticos. Mas aqui... Presta atenção aqui, o que mais me incomodou no Cruzeiro hoje foi respeitar demais o Flamengo. Não vem com esse papo, não daria para fazer mais, que daria sim. Em decisão, não há como você negociar postura em campo. A postura do Cruzeiro no primeiro tempo foi um negócio medonho. Cruzeiro não achou o Flamengo em campo, respeitou demais, chamou demais o Flamengo, marcou de menos. O Cruzeiro precisava de mais Romeiros em campo, desde o primeiro tempo, e não teve. Primeiro tempo do Cruzeiro não existiu. Assistiu o Flamengo jogar. E você quer que eu cobre de quem? Eu vou cobrar de quem tem para entregar. Eu vou cobrar dos caras que a gente fica aqui a semana inteira falando que jogam muita bola, chamando de síndico, como eu chamei o Gerson, né? Então é assim que tem que funcionar. Tem que cobrar de quem tem para entregar. Hoje o Gerson andou em campo. Pior partida dele com a camisa do Cruzeiro. Mal pra cacete. Mal, lento, inerte. Sem exercer a liderança que a gente espera dele, aceitando a marcação e não marcando ninguém. Cajota encaixotado. Matheus Pereira até que tentou jogar, mas com quem? Com Gerson mal pra cacete, com Cajota bem marcado, né? O Flamengo também não deu espaço, né? Fez um grande jogo, a gente deve, obviamente, deixar isso bem registrado. Os pontas mal pra cacete, o Arroio hoje mal. O Wesley tomou esporro do Arthur Jorge o tempo todo enquanto esteve em campo. Quando você não tem elenco, como o do Flamengo, sua margem de erro fica desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho, sabe? Pode ter variação de postura também não. Tem que entrar ligado. Quem tem futebol para entregar, tem obrigação de entregar. E não foi assim, gente. O Pedro à vontade, o Pedro desfilou em campo, só dando tapa. Ficou barato, ninguém chega no cara. Ficou barato pro Cruzeiro, inclusive, tá? Pelo volume do primeiro tempo, era para ter tomado logo uns 3 de saída, tá? O Flamengo tem um elenco que ninguém discute, o melhor do continente, disparado. Aí pega um Cruzeiro sem postura, que ficou assistindo o Flamengo jogar, aí não vira mesmo não, E não adianta falar que o Cruzeiro é time só pra isso aí, porque não é. Não é. A gente sabe que joga mais do que isso aí. Mas hoje foi uma lástima em campo. Melhorou discretamente no segundo tempo. Discretamente não. Melhorou no segundo tempo, sabe? Mas morreu quando tomou o segundo de novo. Morreu depois do segundo gol, assim como estava morto em todo o primeiro tempo. Sabe? Eu não comparo os elencos, eu não comparo o time titular, mas eu comparo postura, eu comparo o nível de concentração, vocês sabem que isso tem influência. Eu comparo entrega, eu até acho que tentou. Eu comparo competitividade, e boa parte disso aí faltou em grande parte dos 2 jogos, nos 4 tempos. Então, em resumo, Cruzeiro, em pelo menos 3 dos 4 tempos dos 2 jogos, passou muito mal contra o Flamengo, muito mal. Amanhã a gente fala de tudo isso na Band, na HG Play. Então, até lá. Beijo na alma. Tchau. A gente sabia que era muito difícil, era difícil. A gente não ganhamos jogo lá em Belo Horizonte, né? Assim, nós tínhamos que ter feito o dever de casa, não fizemos, né? E sabia da dificuldade, né? A gente sabia da dificuldade de enfrentar o Flamengo, não é fácil, né? Mas a gente fica com a fritação de não ir para frente na Libertadores, que é triste, que é um sonho do nosso torcedor, mas vamos beliscando em hora e chega nessa vez. Jogo como esse de Libertadores, você ir ao Maracanã e encarar o atual campeão da Libertadores em 90 minutos, você não pode jogar apenas 45. O Cruzeiro pagou caro por jogar apenas metade do jogo.
O Cruzeiro foi amassado pelo Flamengo na primeira etapa, com muita dificuldade de jogar pressionado na saída de bola. Não achou o Pedro, que atuou vários momentos como um camisa 10, baixando para receber essa bola. Não achou o Jorginho, o Arrascaeta, que muitas vezes chegava como um 9. Não conseguia sair jogando. Aliás, explorou mal as costas do Plata, do Lino. Poderia ter explorado melhor com os pontas, com os laterais, com o Rojas. O Cruzeiro não soube jogar e não teve postura de time de Libertadores no primeiro tempo. No segundo tempo, muito equilíbrio. Só que o Flamengo já vencia por 1-0. E aí no segundo tempo o Cruzeiro volta melhor, quase empata o jogo, quase vira o jogo, faz o gol e no seu melhor momento da partida acaba sofrendo o segundo gol do Flamengo, porque é o Flamengo, cara. E contra o Flamengo você tem que jogar o tempo inteiro, não apenas metade de um jogo de Libertadores. E eu repito, o Cruzeiro pagou caro. O equilíbrio que nós vimos no segundo tempo e no Mineirão nos 90 minutos era o equilíbrio que nós esperávamos nesse jogo. E o Cruzeiro, que só jogou um tempo, acabou eliminado da Copa Libertadores. E não transforma em crise algo que não é crise. O Cruzeiro foi eliminado da Libertadores pelo atual campeão da Libertadores e pelo maior clube do continente, com o maior investimento do continente. A vida do Cruzeiro em 2026 segue. No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, vem pela frente um grande clássico e o Cruzeiro, sim, vive um grande momento na temporada. Apenas, entre aspas, não entrou em campo no primeiro tempo. E eu repito, pagou caro por isso na Libertadores. Eu acho que se o Cruzeiro não tivesse feito um primeiro tempo tão ridículo, tão horroroso, talvez agora a gente estaria comemorando. O Cruzeiro, cara, abdicou totalmente de jogar no início do jogo, gente. O Cruzeiro deixou pra entrar no segundo tempo. Horrível o primeiro tempo. E ainda mais quando tava num momento melhor no segundo tempo, quando conseguiu o empate, estava quase conseguindo virar, tomou gol ainda. Mas eu acho que a principal culpa desse jogo foi do primeiro tempo. O Cruzeiro simplesmente não existiu, entrou no jogo totalmente desligado. Isso fudeu tudo. Jota, 15 minutos de bom futebol contra o Flamengo não são suficientes para colocar nem o Cruzeiro, nem qualquer clube do mundo em uma fase seguinte de competição. O Cruzeiro jogou bem durante 15 minutos. Primeiro tempo foi uma lástima, foi uma vergonha. E isso não será esquecido por mim. O primeiro tempo no Maracanã foi uma vergonha, custou caro, mas poderia ter custado muito mais. Acontece uma reviravolta no início do segundo tempo, há uma esperança importante, gol de Romero, inclusive um gol, num cruzamento pela direita, que talvez a bola tivesse entrado ou não, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. O Cruzeiro empata o jogo, mas o mesmo mal que fez com que a equipe do Cruzeiro não vencesse no Mineirão, aconteceu também aqui no Maracanã. O Cruzeiro faz o gol de empate, o Flamengo fica atordoado e o Cruzeiro não aproveita para rodar a faca, o Cruzeiro não aproveita para finalizar o seu adversário. Na sequência, o Flamengo, que tem um timaço de futebol. Hoje, eu posso garantir a vossas excelências que o Flamengo fez o seu jogo do ano, porque não estava jogando assim até o momento, e com Samuel Lino decretou um resultado positivo a favor da equipe rubro-negra. A campanha do Cruzeiro na Libertadores da América, ela foi honesta, foi razoável, e o sentimento que fica é que a equipe poderia ter ido mais. Deu um azar absurdo no sorteio, mas também há de se lembrar que o Cruzeiro encarou o grupo da morte. Um Cruzeiro honrado, mas o que a gente viu hoje no Maracanã não pode se repetir. 15 minutos de futebol não são suficientes para derrubar o melhor time do Brasil, CJ. O Cruzeiro de hoje foi irreconhecível. Isso tem dedo do próprio Arthur Jorge. Impressionante o que fez o Cruzeiro de errado no jogo de hoje. A saída de bola me lembrava o Fernando Diniz, cara. E insistiram nessa saída de bola o jogo inteiro. Muito erro no Cruzeiro de hoje. E aí a gente precisa criticar alguns jogadores.
O William, irreconhecível. Péssima atuação. Era para ele ter colocado o Fagner no time titular. Não consegui entender essa escolha. Eu preferia o Vidalba na do Rojas. Um problema muito grave. E o meio-campo, no jogo de hoje, não conseguiu fazer o que faz melhor, que é dominar o jogo. E aí a gente fica esperando mais de Matheus Pereira, Caio Jorge, e todos esses caras não conseguem entregar. O Cruzeiro deixa a Libertadores, para mim, por alguns erros importantes, alguns erros que foram graves, especialmente do treinador na partida de hoje. Ele não poderia ter entrado com o William, ele não poderia ter entrado com o Rojas na lateral esquerda. Era Vidalba na lateral esquerda e era o Fagner na lateral direita. Tudo isso me incomoda muito. Aliás, o Romero é um jogador que faz a diferença em qualquer time do futebol brasileiro. Que golaço fez o jogador do Cruzeiro. E aí a gente precisa falar de um ponto. A bola do Caio Jorge entrou. Você pode falar o que você quiser, mas está aqui embaixo o lance. A bola do Caio Jorge entrou. Foi gol legal do Cruzeiro. Era para ter sido um empate no Maracanã. O Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem e também pelas escolhas do treinador, que para mim hoje, pela primeira vez, desde que chegou ao Cruzeiro, foi muito mal. Eu lamento o que aconteceu. Bola para frente, torcedor cruzeirense, ainda dá para pensar em outras conquistas. Fala galera, comentei no meu vídeo ontem. O time do Flamengo só joga pelas beiradas e não deu outra. 2 gols idênticos. Mas aqui, o time do Flamengo é um pouquinho superior a gente, um pouquinho só. Jogamos igual para igual com eles no primeiro jogo. E no primeiro tempo hoje, lastimável. Gerson não apareceu. Mas quem sou eu para falar do Gerson, né? O time do Flamengo é um pouquinho melhor que a gente. Agora, na terça-feira é guerra. Porque nós vamos pegar um time bem inferior a gente. Então temos que ganhar no Mineirão e ganhar lá. Tá? Libertadores acabou. Parabéns. O time jogou lastimável o primeiro tempo. Segundo tempo, dava para ganhar, dava para virar. É uma pena. 2 gols idênticos de laterais. Falha do William? Não. Como é que houve falha do William? O cara é bom de bola. Concorda? O cara é bom de bola, gente. Eles não estão jogando com um time qualquer, não. Flamengo. É um dos melhores times do futebol brasileiro. Gente, para pensar aqui uma coisa comigo. Onde a gente estava 3, 4 anos atrás, para acabar. Voltamos, gente. Hoje nós somos protagonistas no Brasil. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. São nós que mandamos no Brasil. Então na terça-feira é guerra. É ganhar deles aqui e lá. Tá? Parabéns pra vocês. Não tô triste não, gente. Não tô triste não. Alguém tinha que ganhar. Não foi a gente? Foram eles? Beleza. Aqui. Só lateral esquerda nossa, gente. O Vidalba tem que tomar essa posição aí, viu, gente? Beleza? Um abraço. Sábado lá contra o Flamengo e terça-feira contra o Atlético. Ganhar deles. Liquidar eles. Tamo junto. Um abraço.